Em Taubaté, nós tínhamos duas situações diferentes, mas ao mesmo tempo concomitantes ocorrendo. Um processo de modernização da cidade. Nós estamos falando aí de as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX, que é uma transformação em nível internacional com a segunda revolução industrial. Então, o Brasil se insere nessa concepção modernista, há modificações técnicas, modificações científicas, sanitárias, novos pensamentos estão incluídos aqui. Então, Taubaté não é diferente nesse momento, também se inclui nessa perspectiva e por isso há um movimento ligado à modernização. Há um grupo que já começa a pensar em novas atividades comerciais e novas atividades industriais, que as principais lideranças seria o Fernando de Matos, engenheiro Fernando de Matos, e Félix Guizar, o industriário Félix Guizar, considerado ainda hoje como um símbolo da indústria em Taubaté, um símbolo da modernização. Então esses dois nomes, de alguma forma, conseguiram unificar uma perspectiva modernista para Taubaté. Os industriários, eles passam a ter um peso significativo a partir da Primeira Guerra Mundial. A própria CTI, ela vai ultrapassar 1000 funcionários a partir da Primeira Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, que a indústria passa por um processo de dinamização maior, o que na literatura econômica a gente chama de industrialização pelo processo de substituição de importações, que tem um estrangulamento das importações por conta da guerra, né? Os países beligerantes não exportam para cá porque tem que abastecer as suas tropas na guerra. As fábricas que tem aqui começam a trabalhar 24 horas por dia, abastecendo o mercado interno. Parte do mercado interno pauperiza o seu consumo. No caso de Taubaté, nós temos, por exemplo, no final da década de 20, a instalação da juta. E aí, quando você chega em 1930, Taubaté já tem mais ou menos 4.000 operários na indústria. Então veja, nós estamos saindo de um número de 500 funcionários em indústria em Taubaté antes da Primeira Guerra para 4.000 funcionários da indústria na década de 30. São 8 vezes mais funcionários. Eu já tenho de cada 2 ou 3 pessoas ocupadas, uma na fábrica, né? Aí eu já tenho uma cidade urbana industrial. Nesse momento, têxtil, década de 30. Né? E aí você fala, Piratininga, existem até outras empresas, oficinas menores de manutenção, que tem um torno, tem lá algumas máquinas que vão fazer a manutenção, né, de alguns equipamentos têxteis, vão fazer espulas, fabricar espulas, que pode se considerar, na época, uma metalúrgica. Hoje, algumas oficinas de manutenção. A cidade de Taubaté é, sem dúvida, uma das mais importantes células do Parque Industrial Brasileiro. Destaca-se de modo especial na terra de Monteiro Lobato a Fundição Taubaté, de Borsati Filhos. Esta indústria foi fundada em 1944 pelo senhor Alberto Borsati e seus filhos, constituindo naquela época a primeira fundição industrial do Vale do Paraíba. Importantes, mas não significativas do ponto de vista da ocupação, para você dizer que o quadro metalúrgico era importante para a cidade. Os trabalhos das oficinas das máquinas Gaddia brasileira são supervisionados por técnico italiano, vindo especialmente da matriz da firma em Milano. O material usado é todo nacional e as máquinas fabricadas têm todas as mesmas características da italiana original, incluindo o modelo. A máquina de café Gaddia funciona sem vapor e sem compressor, produzindo como a primeira e única no mundo o verdadeiro café creme natural.
E é aí que nós temos um processo de incentivo no pós-Segunda Guerra Mundial de atração de investimentos estrangeiros. Taubaté foi muito pujante, ela sempre foi crescente, né? Nós tivemos na história metalúrgica de Taubaté, começa com a Studenic, com a Willis, Overland, né? E vem chegando a mecânica pesada, né? Daí vem chegando o grande auge. Daí chega as metalúrgicas, né? Chega a indústria automobilística, chega a Volkswagen, chega tudo e começa a dar mais força para o mercado. Foi condignamente comemorado o Dia da Indústria, tendo a delegacia do CIESP de Taubaté, por intermédio de Sua Excelência, o delegado Antônio Magalhães Bastos, elaborado interessante programa para esse magno dia. Finalizando a magna sessão, o Orfeão da Escola Senai apresentou variados números de canto. Uma das coisas que alicerçou muito, que deu uma noção boa para nós da metalurgia, foi o Senai, né? O Senai, na sua formação, na sua base, era muito firme, né? Muito direto, né? Você se formava realmente para ser um profissional da indústria, né? E isso inculcava em você a seriedade, a responsabilidade, né? E aí começa a ter um outro processo, já na década de 60 e 70, que é a interiorização do processo de industrialização do Estado de São Paulo. E aí consolida o quadro metalúrgico para o Estado de São Paulo com a vinda da Volkswagen e das eletroeletrônicas, né? Da Aruma e outras empresas. Bom, isso está mais ou menos referenciado com a própria instalação do Sindicato dos Metalúrgicos na cidade de Taubaté em 1960. Que no início era somente uma associação, há 52 anos atrás, né? A partir do momento que os trabalhadores começaram a se mobilizar por melhores condições de trabalho, o crescimento econômico da cidade, a vinda de novas empresas, as vindas das montadoras aqui, Ford e Volkswagen foi importante nesse cenário, né? E se viu no momento de que Taubaté não poderia deixar de acompanhar esse movimento operário de luta por melhorias de condições de trabalho, por reajustes salariais, principalmente oriundos a partir dos anos 70, onde surgiu aí o que nós chamamos do novo sindicalismo. Alguns setores metalúrgicos propiciaram a entrada das mulheres nesse mercado de trabalho. Um deles é o setor eletroeletrônico, o setor de autopeças, que são setores que contratam mulheres em sua grande maioria. Nos últimos 10 anos, o crescimento dela no nosso setor chegou aí a algo em torno de 146%. Hoje são em torno de 15% do total de trabalhadoras que estão hoje trabalhando no processo produtivo. E a tendência é que isso possa aumentar. Essa delicadeza, essa minuciosidade nas tarefas, eu acho que um pouco da dedicação que as mulheres têm, principalmente com equipamento eletrônico, que são equipamentos sensíveis, eu acho que facilita a contratação. Os metalúrgicos de Taubaté estão nas automotivas, na fundição, nas autopeças, nas oficinas mecânicas, nessas equipes de solda. Esse é o grupo que nós representamos. Hoje, no caso específico do nosso sindicato metalúrgico, nós representamos 22 mil sócios. A nossa categoria, para o município, para a economia, ela tem um valor agregado no seu trabalho muito forte, né? Eu tenho dito para as pessoas que, exemplo, só no ano passado, todas as negociações de PLR que nós tivemos foram 120 milhões de reais negociado e injetado na economia do município. A gente sabe a importância que isso tem na economia, até como fonte não só de crescimento econômico, mas de geração de emprego em outros setores, como por exemplo o setor de comércio. A indústria, os salários são melhores. Quer dizer, as pessoas têm um poder de aquisitivo melhor, então ela paga melhor. Então isso é bom para todo mundo, é bom para o empregado, né?
E é bom para a cidade, bom para o estado, o país, porque está recolhendo os impostos. Esses trabalhadores gastam no nosso comércio um bom dinheiro, né? A última pesquisa com relação a como é que os trabalhadores iriam gastar o PLR que foi recebido aí da Ford, da Volkswagen, 60%, quase 70% ia ser gasto no nosso comércio. Foi ele que segurou o país, né? A questão do consumo, o comércio, né? Mas, então é menor a indústria, mas corresponde no bolo total financeiro, né? Isso vai mais de 60%. Então é importantíssimo esse metalúrgico. O metalúrgico, para mim, ele vem a ser uma missão. É uma missão. Porque foi muito forte o meu aprendizado. É um motivo de muito orgulho, né? Até porque nós acabamos de sair de um mandato de um primeiro operário presidente da República. Eu acho que isso vira um ícone para qualquer metalúrgico. Eu tive a oportunidade de estar numa categoria de vanguarda, uma categoria que fez diferença no passado e que faz a diferença até hoje. Pensando nesse cenário dos próximos 10 anos, é que eu tenho certeza que nós vamos estar construindo uma categoria mais forte e com possibilidade de crescimento nesse setor nos próximos períodos.